Oi, pessoal. Estamos aqui no podcast Ante o Exposto, em mais um episódio do nosso podcast, né, Du e Flávia? Hoje vamos entrevistar uma pessoa de importância nacional e internacional na área de inteligência artificial. Um paraibano. Nosso colega de mestrado, Percival Henriques. E hoje o Percival vai falar sobre um tema interessantíssimo da atualidade, sobre o que ele escreveu esse livro, Direito à Realidade. E nós vamos abordar hoje o poder algorítmico, soberania digital e a necessidade de um novo constitucionalismo digital. Antes de tudo, eu vou fazer uma apresentação do nosso entrevistado, né, para vocês entenderem a importância da visão dele, uma visão transdisciplinar sobre o tema. O Percival é físico pela UFPB, bacharel em Direito pelo IESP-PB, especialista em Gestão Pública pela UFCG, Campina Grande, nosso colega de mestrando pela Universidade Católica de Pernambuco, em Processo, Jurisdição e Cidadania Digital. E em sua trajetória a gente tem ele como presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital, ANIDE, vice-presidente e conselheiro do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC-BR, conselheiro do Comitê Gestor da Internet, CGI, e atualmente ele está como coordenador, né, de uma pesquisa nesse CGI, não é isso, Percival? Isso. Lá no CGI, o meu último e mais apaixonante trabalho é montar um time brasileiro para fazer o enfrentamento na disputa por regulação da indústria e da própria internet lá no IETF. Vamos terminar com um grupo de 26 pesquisadores viajando pelo mundo para disputar esse espaço de quem determina as normas da internet para a indústria, como, por exemplo, a indústria aeroespacial, que a gente tem a nossa Embraer, e está em disputa os novos protocolos para o tratamento do tráfego aéreo. É muito importante. Perfeito. Agora faltou um título mais importante. Amigo dos integrantes do nosso podcast. Por favor, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo. É uma alegria nossa tê-lo aqui. E obrigado por aceitar o convite. Flavinha, né? Edu e Janaína, assim, vocês Coração. moram no meu coração. É isso. Você realmente é um amigão, sempre presente, sempre uma pessoa disponível e acolhedora, né? E, assim, foi um dos mais apoiadores desse projeto. Sim, do com Ante o certeza. Exposto. Verdade. Então, Perci, para a gente passar para os nossos telespectadores uma definição desse problema que o seu livro aborda. A gente sabe que desde o iluminismo, né, a liberdade de pensamento, assim, não era uma coisa de ser palpavelmente controlada, né? Então, assim, hoje muito se fala em algoritmos no nosso dia a dia, né? No seu livro você expõe o poder algorítmico das plataformas digitais e como eles estão moldando essa liberdade de pensamento. Eu quero saber como foi que esse tema deixou de ser um tema tecnológico e passou a ser uma questão jurídico-social. É porque, primeiro, o algoritmo é a ferramenta. O algoritmo, os processos computacionais, a própria IA, a aprendizagem de máquina, é a ferramenta. O que a gente discute um pouco atrás é aquilo que está oculto. É o modelo de poder a partir do uso dos algoritmos, né? A gente fala de Foucault, né? Foucault mapeou os poderes, né? Até onde você pode ter o conhecimento, onde você pode identificar o poder e reagir a ele. Então, foi assim com o poder soberano, o rei dizia viva ou eu mando lhe matar, e ele decidia sobre a vida e a morte. Você tem o poder liberal, a Revolução Liberal, você tem o poder democrático, mas surge um novo poder obscuro e que é difícil de enfrentar porque, como você não o conhece, ele molda o entorno, molda o seu entorno e faz com que você acredite que está fazendo escolhas que são suas, mas não são. Então, ele passou a exercer um controle maior da sociedade do que os próprios poderes constituídos. Ninguém elegeu uma Big Tech para mandar na sua vida, mas hoje
no próprio livro, nós questionamos a própria democracia. Se uma eleição não é de livre pensamento, que as pessoas pensam que são livres, mas estão sendo guiadas a tomar determinada decisão, essa é democracia, ou se não está sendo feita por sujeitos livres, né? Aí o que é liberdade em razão disso? Então, no livro a gente trata dessa questão. Por exemplo, o poder anterior, você, por exemplo, no próprio processo de algoritmo, né? O fato de ele começar a saber mais de nós do que nós mesmos, mas era usado da seguinte forma. O seu celular escutava, que ele fica escutando o tempo todo, escutava que você dizia, olha, eu quero viajar para a Bahia. Você, a partir daí, você teve um desejo. Eu desejo viajar para a Bahia. O algoritmo, como uma ferramenta auxiliar, que a gente até gosta disso, né? Olha, então ele já sabe que eu estou desejando ir para a Bahia, então vai procurar as melhores condições para ir para a Bahia e vai me entregar de bandeja. Eu não vou precisar pensar sobre isso. O algoritmo vai dizer, olha, tem passagem tal, que é mais barato do que tal, você pode ficar tal, aqui e tal. Era o meu desejo, então veio como facilitador. O que é que acontece depois? E praticamente nos últimos 12, 13 anos. O algoritmo ele passou daquele que respondia aos seus desejos para aquela ferramenta que induzia a desejos. Então, o escândalo da Cambridge Analytica revelou isso. A história de microtarget, de modelagem do seu entorno, ou seja, ia modelando o ambiente do seu entorno, de forma que você passava a pensar de determinada forma, ele colocava numa bolha, reforçava determinados pensamentos e depois lhe oferecia um cardápio, um menu, que era dentro daquelas opções que ele queria que você escolhesse, e você passava a ter a ilusão de que estava escolhendo algo, mas ele que estava escolhendo por você. Então, como combater um poder que é invisível e que nós não reconhecemos como poder, nós achamos que a escolha foi nossa, quando na verdade foi dele. Então, nós não somos cúmplices. Lá no poder soberano, na tirania, todo mundo estava vendo a tirania, estava lá, uma hora você se juntava, fazia uma revolução, tomava o poder e mudava de estado. Metia a guilhotina. Metia a guilhotina e tal. E agora, como é que faz isso? Então, o que o livro faz, inicialmente, é uma convocação ao mundo do direito, para que, assim, o direito, a grande obsessão do direito foi domar os poderes. Por que está sendo difícil agora? Porque nós temos as ferramentas, nós temos a melhor arma, que é a Constituição, o melhor conjunto de algoritmo social mais bem posto que eu conheço, que é a Constituição de 88. E, pela característica do poder, por ele ser obscuro, não é reconhecido como alvo desse potencial do direito, que é uma característica, e o direito que sempre redimiu a sociedade em razão disso, com todas as falhas, com todos os defeitos que possa ter, mas os operadores de direito, o próprio Estado democrático de direito, não consegue, por exemplo, enxergar o mal desse poder pela falta da característica do poder. Então, cabe a nós, dentro dessa coisa meio híbrida de tecnologia e tal, convocar. Então, o livro é convocar para essa batalha. Então, o livro é um manifesto e uma convocação ao mundo do direito para poder... Isso não é uma coisa tecnológica, isso é uma coisa essencialmente direito constitucional e tudo que vem abaixo disso. Então, à medida que a gente reconhece, nós, melhor do que eu, cada operador do direito, na sua área, na sua especialidade, vai identificar que aquilo que está acontecendo de forma que parece inocente é uma característica já conhecida no mundo físico. E ele sabe exatamente qual é o remédio, só não está ligando uma coisa a outra. Exatamente, já está disponível no nosso ordenamento, né? Assim. Isso, e algumas coisas você precisa só modificar, mas a grande essência, do ponto de vista do direito constitucional, né, questões básicas que estão sendo feridas ali, e já está ali. Por exemplo, o direito é um processo legal, que os processos algoritmos não permitem, né? O direito... A auditabilidade. Isso, transparência.
Percival, na sua fala inicial, você fala o poder algoritmo como um poder obscuro, um poder que pode induzir ou conduzir determinada situação na sociedade. Então, assim, quais os principais riscos que você consegue enumerar para os nossos telespectadores, né, seguidores, É. envolvendo esse poder algoritmo para a democracia e para a soberania dos estados? E assim, como cidadão, né, podemos evitar esse tipo de risco? Olha, as coisas vão esclarecendo, se esclarecendo e tomam um certo caminho. Por exemplo, com relação à criança e adolescente, cérebro em formação, e você identifica que existe um mecanismo que lhe obtura, lhe extrai a capacidade cognitiva de pensar sobre a própria realidade e cria uma realidade alternativa, não é? Aí isso, quando você pega um sujeito que está aprendendo sobre o mundo, a realidade, ele já embarca direto nessa realidade sem nem conhecer a vida. Tem um Né? espírito Como é a crítico, música né? como é a música que diz que não, mal começaste a conhecer a O vida. mundo é um moinho. Mal começasse a conhecer a vida e Ainda você já, cedo, o algoritmo amor. o algoritmo lhe Absurdo. roubou Uhum. essa possibilidade. Então, o ECA digital, estamos discutindo hoje, né, que restringe o uso de rede social a menores de 16 anos, é uma coisa muito séria. E acontece na semana em que sai o julgamento do Google Zuckerberg, do Google e do Meta, provando o julgamento, reconhecendo de que rede social vicia. E que eles sabiam que viciava e patrocinaram estudos sobre dopamina, sobre sistemas de recompensa para criar. E uma arquitetura para isso, né? Sim, eu falo da Exatamente. arquitetura exatamente, que é voltada para isso. Voltada para seduzir e para criar o seu universo ali. Você tinha antes, no processo de informação, mesmo a TV e tal, alienando, então, mas você tem aquele ritual, reunir a família na frente do Jornal o Jornal da Manhã. Hoje é um ritual, uma miséria de uma tela isolada, onde você fica no seu mundo, só você olhando ali e tal, sem olhar o outro, nem o outro está do outro lado, consumindo. Isso foi que o estudo do Meta fez, que aquilo gera recompensa, gera Rolagem dopamina. infinita. Rolagem infinita. A rolagem infinita. Gera dopamina barata, como dizem, né? É, E a dopamina barata vicia. vicia. Sabe que eu considero assim também um hipossuficiente hoje em dia, para além das crianças e dos adolescentes, as gerações dos idosos anteriores, meus avós, minha mãe, meu pai, que estão com 70 anos e viveram um mundo totalmente analógico. Uhum. A gente ainda está dentro da academia, né? A gente aqui, e acaba tendo acesso a essas informações, tendo um espírito crítico, mas eu fico vendo, assim, alguns idosos, não todos, né? Mas que rolam isso e estão ali dentro daquela bolha informacional, né? Não, eu conheço hoje pessoas assim que foram do meu convívio, né? Eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Eu, quando tinha 16 anos, eu convivia com pessoas de 50, de 60 anos e tal. E aí, assim, tem uma pessoa hoje, minha amiga, assim, que está com 85 anos, lúcida e tal, mas completamente radical, né? Radicalizando. Em cima, e acredita em tudo que falam na rede social. Fala a Exatamente. verdade, O né? risco é esse. Então, a realidade dela deixou de existir, passou a ser a realidade que lhe conduzem, né? Então, a busca pelo direito à realidade é o direito à vida real, o direito à realidade, por pior que seja, nós temos direito até para poder combatê-la. Né? Na medida que você não reconhece, não conhece a realidade, você perde a capacidade, pelo menos em potencial, de questionar, de combater e de transformar. Mesmo que não faça nada disso, mas você tem o direito, e o mundo tem o direito de que se faça isso. Para que eu quero eleição? Para que eu quero eleição? Para que eu quero democracia? Se as pessoas não vão ter mais o direito de pensar,
se as pessoas vão ser conduzidas por um poder invisível que orienta o voto, inclusive. Então, pessoal, a mim coube aqui perguntar a você se o direito, o arcabouço, os ordenamentos, até as próprias instituições estariam preparadas para enfrentar esse poder algorítmico. Mas eu quero, antes de deixar essa pergunta a você, vai ser ela mesma, mas eu quero fazer uma contextualização, trazer algum ponto de crítica a mais, de autocrítica, sei lá, de crítica social mesmo. Veja, eu lendo aquele livro Nexus de Yuval Harari, não sei se vocês... Eu acho que o Percival deve ter, que ele trata exatamente da revolução da informação. Tem uma passagem lá que ele diz que houve uma revolução, uma tomada de poder num país, eu não me recordo se foi Haiti, um país desses em desenvolvimento, ou que luta por um desenvolvimento. E existe uma polarização, né, grupal lá. Eu não me recordo se era uma questão religiosa, tribal, não sei o quê. Eu sei que o Facebook foi muito utilizado pelas duas facções, pelos dois grupos, para usar como arma contra as outras, né? Você criar aquela realidade paralela, as bolhas informacionais e de combate, né? De violência digital, vamos dizer assim. E terminou que houve uma virada de poder lá, um golpe. Esse golpe depois foi seguido por um genocídio e uma catástrofe terrível, que o próprio Facebook depois reconheceu que o algoritmo tinha estimulado aquela disputa polarizada. Aqui no Brasil a gente viu e vê isso, né? Chegamos ao ponto de uma parte, um lado, né, um dos dois lados... Em vários segmentos, né, da sociedade. Sim, assim, eu não estou aqui dizendo que um lado A ou B está certo ou está errado. Mas esse povo se mata, né? Nós estamos nos matando, a ponto de uma facção, um lado, chegar a invadir Congresso, Supremo Tribunal, e entender que aquelas instituições não servem, não prestam, né? E daqui a pouco aqueles ali estão pedindo apoio àquela instituição. O camarada que estava ali depredando pode ter um familiar que está precisando do SUS, e aí precisa de uma decisão do judiciário, né? Então, veja, eu estou trazendo esse contexto para fazer a pergunta. A pergunta é, nós estamos, do ponto de vista de instituições jurídicas capacitadas para enfrentar isso? Porque, veja, se o Supremo... nós temos o princípio da dignidade humana. Dignidade digital. Nós temos o postulado da soberania digital, que você está trazendo com muita propriedade. Mas se o Supremo, ou qualquer instituição jurídica, principalmente o judiciário, toma uma posição que vá de encontro aos interesses dessas big techs, vou bloquear o Telegram. Aconteceu um dia desse aí, vou bloquear o Telegram, foi o próprio WhatsApp, uma coisa assim. A população toda se volta contra a instituição que está tentando proteger. Defender o direito dela. E eles acreditam que o vilão não é a Big Tech. O vilão é o órgão instituído. A gente, no livro, a gente tenta entender a maturidade do ponto de vista institucional, e aí nós somos uma estrutura com 4 pilares. Você precisa, por exemplo, pelo menos o setor público, à medida que vá adotar determinada tecnologia, precisa ter garantias. Primeiro, de auditabilidade. Sim. Auditabilidade, mas o que é que eu chamo de auditabilidade? Não é você simplesmente abrir o código. Porque tem a questão do direito intelectual e tem a questão da ineficácia. Se eu pego um código e entrego para o juiz, vai chamar um perito, que pode acontecer, não pode não achar o perito, pode ter o perito da empresa. O ideal é que nós tivéssemos, por exemplo, um instituto de auditoria algorítmica, como já acontecia, como nós tínhamos o Inmetro. E aí o seguinte, o algoritmo está ali, não precisa ser entendido por um juiz, mas precisa ser aberto o suficiente para que um técnico possa chegar e auditar e dizer que ele não tem viés. O viés não é colocado. Isso. É um resultado matemático. Por exemplo, algoritmos de recrutamento. Eu falo para um aprendizado de máquina, digo o seguinte, eu quero recrutar um CEO para a empresa. Ela vai atrás de números.
Então, se ela tiver os dados, ela volta, por exemplo, aos últimos 50 anos e vai pontuando o perfil dos melhores CEOs. Vai achar homem, branco, rico, moradores de determinado CEP. Não, ela acha aquilo lá. Ela não procura isso, mas ela vai tentando achar padrão. Padrão assim. 90% foi homem. É branco. Todos moravam, está procurando no Rio de Janeiro, todos moravam ali na Zona Sul. Logo, os melhores 50 CEOs são desses. Então, eu repito o padrão. Aí, a gente fala, inclusive, em injeção de dados sintéticos para equilibrar a aprendizado de máquina e tal. Porque você se você for a partir da história, o que é uma lógica, não é? Que a humanidade perpetrou, né? alguns... Se eu não, por vários motivos, eu não tinha negros, não tinha mulheres, eu não tenho como achar mulheres competentes nessa época, porque eu não a mulher não tinha nem CPF. Ela não tinha acesso, né? Ela não tinha acesso aos cargos. Então eu preciso dizer para ele que olha, não use essa questão, abstrai o fato de que os parâmetros são outros, né? Veja o parâmetro o do CEP também. Eu vejo coisas, por exemplo, que uma pessoa lá de um programa de recuperação de jovens, tal, achou um desses programas, a pessoa do judiciário até, que achou uma jovem talento, assim, uma menina que tinha passado pela casa, a Fundação Casa, tal, e era superdotada. E ela escreveu em vários programas de emprego e a menina sempre era rejeitada. Ela foi lá e mudou o CEP. Eu conto a história no livro. Eu não botei o caso. Ela mudou o CEP, botou o CEP dela. Apareceram 20 convites no outro dia. Eu soube dessa história. Eu soube também. Só o CEP. Foi. Só o CEP. Foi incrível isso. Não mudou nenhum dado. A foto, nem vergonhoso. Nem assim, a foto, eu fiquei constrangido quando eu vi. Pois é. Só o CEP. Meu Deus do É um céu. dado importante. Imagina o sentimento dessa moça. Eu digo que o livro, o algoritmo fareja a pobreza e discrimina. Né? Então, assim... Ele repete o padrão. A questão das instituições. Você precisa que as instituições façam isso. Por exemplo, a auditoria algorítmica ia, por exemplo, olhar esse viés. Ou botar um ponto, por exemplo. Que eu propus. Eu tenho 2 estudantes. Eu pego um currículo de um cara que estudou nas Lodinas, né? Fez Arinha, depois passou no concurso. Aí de outra pessoa que estudou lá no Costa e Silva e fez não sei o quê, e tá aqui, os 2 estão se submetendo aqui. Eu tinha que dar uma pontuação para esse outro, não é pontuação de cota. Não. Mas se o cara, veja só, teve que sair com fome de casa, teve não sei o que e tal, porque se você botasse as mesmas condições lá naquela, dezenas de pessoas estariam na mesma condição. Isso. Só que aquele que, apesar da condição veio, ele tem alguma coisa de superior. Superior? Ele se destacou. Visivelmente superior. Então, teria que ter uma pontuação para esse sujeito por causa disso. E o mais engraçado, Verdade. Pesce, veja, quando eu tenho 2 meninas aí se preparando para o Enem, né? E elas estão super por dentro daquela... Não tem mais peso, né? O peso não é mais peso. Então, assim, tem uma estatística toda e a cada prova vai haver o algoritmo lá, o sistema, faz uma conta. Por exemplo, a questão A foi mais respondida corretamente. Então, ela perde um peso. A questão B, o pessoal errou mais. Aí quem acerta... Veja, dentro dessa lógica, o cara saiu do Costa e Silva, né? Ele está como aquele que sofreu mais. A questão B... O grau de dificuldade dele foi maior. Muito mais. Inclusive uma dificuldade subjetiva que não tem como medir. A lógica já está no Enem, já está posta. Por que não usa para tudo, entendeu? Eu falo uma coisa, meu filho não... Mas ele compreendeu, assim... ele estuda numa escola que tem um incentivo para robótica. E aí, assim, ele do time de robótica, da Olimpíada de Física, de Matemática e tal. E aí, ele só perde na robótica para as escolas municipais de João Pessoa. Diga aí. E qual é o problema? Que massa. Que massa. Trabalhar com sucata. Trabalhar com sucata. Aí ele chega em casa... A experiência de trabalhar com sucata. Eu preciso, tá eu preciso de um desodorante.
Aí, no limite, se vai do supermercado, compra o desodorante, provavelmente joga fora para ele usar a casca refrigerante. O menino raiz Sim. vai lá no lixo, como a gente fazia lá, pega o refrigerante e vai fazer e tal. Então, assim, aquele que vai fazer, se você tiver a mesma condição, né, é diferente. Aí, assim, a outra vivência do meu filho e tal, assim, ele escolheu um esporte lá que tem na escola, que é... Aí eu digo assim, não é esporte de elite, não, é aristocrata, né, que ele escolheu, ele faz esgrima. Aí o lugar que tem no Nordeste que faz esgrima é no interior do Alagoas, que um prefeito decidiu que todos os esportes olímpicos iam ter no município lá e os meninos lá. Pratica esgrima. Aí vai pro campeonato lá em Maceió, lá, o menino lá de Marechal Deodoro, que são de escola municipal, e tá lá, mandam ver. É mesmo. Entendeu? Então, assim, não é o fato. Eles treinam com cabo de vassoura, só pode ser. Não, eles têm lá não é um melhor espada, mas eles têm a questão. Também tem uma questão também da quantidade, né? Então, você treina todo menino e tal. Você escolher esporte, você escolher tal. Ele agora está se dedicando com relação a isso, tal. Mas o grande desafio é vencer, né? E estar lá com as pessoas da vida real. Eu pensei até nessa história lá de Marechal Deodoro, e eu estou até com alguns projetos aqui de fazer isso com pessoas do mundo real, que é o tipo da coisa, você dá oportunidade, é extremamente importante. Então, assim, não é diferente o esporte, esgrima, basquete, futebol, tal, não tem esporte de elite, tem esporte, né? E quanto maior a diversidade, maior você vai achar as capacidades. Desenvolver suas aptidões, né? Aquele menino, assim, como o menino de Flavia, é bom no basquete, mas, assim, podia ser bom em outra coisa. Teve a oportunidade de escolher esporte. Imagine quantas pessoas, no meio daquela diversidade, a gente pede pro esporte. São talentos não desenvolvidos, né? Então, o problema do algoritmo, ele pode até ser usado para achar esses talentos. Agora, numa lógica colonial, numa lógica que não entende os nossos valores, as nossas nossas nuances, como vai individualidades, né? Pesce, você trouxe um assunto aqui, colonialismo, né? Então, no começo você resgatou a Revolução Francesa e outras situações em que o poder analógico ele podia ser destituído pela massa, certo? E hoje a gente vê a massa capturada pela dopamina barata, né? E, consequentemente, o poder também. Então, quem é que vai fazer essa reação? Eu digo mais, viu, Edu? Eu estou preocupada, e aí eu ia tocar nesse assunto agora, porque em direito ambiental, a gente tem, no direito constitucional da gente, já previsto hoje, como princípio, a preservação do futuro intergeracional. Sim. E você sabe que você pode pegar, de repente, um princípio desse, como você fez no seu livro. Sim. Aquele Eu chamo isso de solidariedade geracional. Ah, você chama de solidariedade isso? Eu tenho um artigo recente, não, no livro não, eu tenho um artigo, outro, que escrevi a semana passada, sobre solidariedade geracional. E você precisa, por exemplo, hoje com esse problema da dopamina barata, o que é que me dá a dopamina? Ainda me dá, cara, recitar Augusto dos Anjos, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, sofro desde a epigênese da infância, a influência amada dos signos do poder. Então, aquilo me dá assim. E depois Augusto dos Anjos escreveu o Eu com 20 e poucos anos. Hoje, o menino de 20 e poucos anos nem sai da casa dos pais, nem tá lá. Nem pensa em sair. Nem pensa isso. Talvez seja uma coisa que a gente, naquela concepção latina, até gosta. Todo mundo nem os pais deixam, né? Às vezes. Então, assim, mas assim, precisa ter acesso, e aí é uma questão, inclusive, de direito deles, de ter acesso ao mundo real, à realidade. Escrever poesia, juntar um grupo de pessoas para ler, que seja mal feito. Eu tinha um processo na infância. Agora, me permita aqui uma interrupçãozinha, que a gente está com um tempo já... Tem uns movimentos
que eu estou achando incrível. As minhas filhas participam, que são uns clubes do livro, mas é virtual. Ok. Para adolescentes. Aí eles maratonam livros, coleções. Livro de papel, tá? Livro de papel. E ficam ali discutindo e tal. Então, veja que coisa essa geração aí, 14, 15 anos, tem até alguns mais novos, o que eles têm conseguido de construir de espaço dentro desse mundo meio louco aí, de uma realidade estritamente de tela virtual. Eles estão usando os dois mundos. Entendeu? Eles... a gente brincava no meio da rua, hoje não pode mais porque a violência está demais dentro de outras coisas. Mas eles se encontram virtualmente e a partir dali criam as suas brincadeiras E vínculos, no mundo né? não virtual. E depois voltam e ficam trocando as suas ideias. Eu li isso, eu acho incrível. Passa horas ali debatendo com aquele pessoal, mas... Por exemplo, no último Natal, pai, eu queria um presente. Eu liguei, eita, vou me lascar, quer ver o que é isso? Uma caixa de livros, assim, que era uma coleção inteirinha, que ela tinha que ler. Isso foi o desafio desse grupo. Tinha que ler nas férias. Tinha uns 12 livros dentro da caixa. Ela leu dentro das férias os 12 livros. E fica esse bate-papo lá, né? Então, assim, veja, eu fiz uma pergunta, como a gente vai fazer se a massa foi capturada? Aí você tem um exemplo desse, e você falou em... solidariedade geracional, pode ser um nascedouro aí, né? Uma evidência de que dessa solidariedade existe. O que eu digo é o seguinte, você tem dois tipos de herança. Tem aquela herança que se discute, inclusive cria holds e tal, a pessoa, a casa, o carro, a conta bancária, o seguro. E tem uma herança que você pode passar, que não precisa necessariamente ser para o seu filho, a herança do Comportamento controle mesmo. das ideias, a herança da defesa das ideias. Então, quando eu defendo uma quantidade de ideias, quando eu defendo a Constituição de 88, certo? Que ali expressa valores de uma época, mas valores muito caros para nós. Que custaram muito para havíamos acabado de sair de um processo complicado, a ditadura militar e tal, então aquilo representa na época, mas o que a sociedade brasileira viu foi a Constituição, ela foi auscultada, tem um processo de escuta maravilhoso, foi uma quantidade imensa, eu coloco essa questão no livro, digo que você teve indígenas na Amazônia, É verdade. quebradeira de coco no Isso. Maranhão, pescadores grupo no Ceará, de mulheres, que foram escutados e esse grupo de pessoas constituíram Isso. a nossa Constituição brasileira. Isso pegar agora que está sendo obscurecido, os valores constitucionais, eles estão sendo repassados, ou seja, estão sendo suprimidos de forma dissimulada pelo algoritmo. Nós temos a obrigação, com as próximas gerações, por solidariedade, Isso. né, de repassar, tá? de trazê-los. E até de autopreservação também, né? Sim. Então é essa geração que hoje completa 60 anos, Isso. que hoje completa 40, que pode falar para as pessoas de 20, inclusive para os alunos de direito que estão começando, né? E aí, na discussão, por exemplo, do livro de direito digital do Código Civil, que acabou de ser capturado, né? É assunto para outro podcast. Outro podcast. Pessi, olha, quem escreveu um livro desse, né, com certeza tem uma mensagem para deixar para os nossos telespectadores. Então, assim, infelizmente, por conta do horário, a gente vai ter que finalizar. Eu queria ficar mais tempo aqui conversando, porque é uma conversa que eu amo. Já ia engatar outra pergunta, mas eu tô vendo ali o tempo, não dá. É um assunto que eu amo. Eu também. Me apaixona, mas infelizmente... Mas eu queria, antes da gente finalizar, que Percival, assim, dissesse qual a mensagem que ele quis deixar para as pessoas da nossa geração e não da nossa geração. Todos nós, né? De todos nós, para o brasileiro. A primeira vamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Para poder enxergar o mundo de fora. Então, primeiro entender que há um processo de adoecimento, né? Um processo de adoecimento, e há um processo de roubo, né?
da nossa própria realidade. A realidade é um direito que nós temos, nós não abrimos mão, né? Se a gente quiser fugir da realidade e quiser se drogar, né? É uma direita que se tem, mas é uma decisão que tem que ser nossa. Nós não podemos aceitar... A pílula azul ou a vermelha? Então, Matrix. Isso. Então, nós sempre vamos optar pela realidade. E se investir no Matrix, a pessoa tem a decisão. Aqui nem isso. Exceto aquelas que estão lá, feito baterias, que então, aquela não tem. Mas assim, se você está agora escutando isso aqui, você tem o direito à decisão. Então, é isso. Vamos... Existem alguns movimentos, eu estava até pensando em retomar um. Aliás, tem um projeto pronto que já ia fazer, que sabe que o Brasil, todo lugar tem jornal escrito. O Brasil, a Paraíba não tem mais nenhum. Pensando em retomar um jornal escrito pela mensal, para que o pessoal pudesse ler o jornal. Figurar. Assim, né? E não se iluda que essa ideia não é ruim, não. Olha, eu entrei no carro outro dia e a minha filha pediu para botar a playlist dela no som, né? Como é? Spotify, né? Só muda de endereço, né, filha? Do meu jeito. The Cure, The Smiths, Iron Maiden, É do meu tempo isso aí. Scorpions. Um pouco atrás até. As músicas Zero MPB, né? Sim, não, muito MPB. Não, mas Legião Urbana também. Assim, era uma playlist de rock, certo? Mas também tinha rock nacional. E aí eu fiquei assim, você não errou não? Eu disse, não, pai, eu criei essa playlist, mais de 200 músicas. Mais de 200 músicas. Mas por quê? Essas músicas são muito antigas. Pai, eu adoro essas músicas. Eu amo essas músicas. Manda pra mim. Vou mandar a playlist dela. Assim, eu tô mandando pra todos os meus amigos. Eu tenho uma dificuldade de criar essas... Elise. A playlist de Elise. Né? Aí você vê também um outro indício disso que você acabou de falar. Aquele filme que é super famoso entre os jovens, o Stranger Things. Toda a playlist que fez eles se apaixonarem. Essa geração, Z, Y, sei lá, se apaixonou por nossa cultura, entendeu? A cultura da nossa geração. Aí vai livros, enfim, eu tenho impressão que isso que você traz da solidariedade geracional é a nossa luz de fim do túnel. Sim. Porque como é que vai fazer? Então, esse processo de finitude, isso. E eu acho que existe, inclusive, essa questão acelerou-se demais. Você tinha um problema, implícita essa solidariedade, mas dentro da família, o pai passava a profissão para o filho, a relação de mestre-aprendiz lá, isso fazia com que fosse uma coisa natural. Quando você acelera o processo, que várias mudanças acontecem na mesma geração, acontecem ao mesmo tempo, você se perde. Qual é o projeto de futuro? Qual é o projeto de futuro da juventude hoje? Isso. Verdade. Né? Então, assim, o caminho é você retomar a realidade, a primeira questão. Mas você precisa, com a retomando a realidade, completamente cego, precisa dos guias. Sim. Os guias vão ser as pessoas que viveram um pouco de um estágio anterior e que podem mostrar coisas boas e coisas ruins, mas assim, o mundo como ele é. Verdade. Isso. Perfeito, Pois bem. perfeito. Pessoal, chegamos Queria ao mais fim. uma tarde toda só com o Percival aqui. Vamos fazer um desafio. Você lê o livro Claro. e depois a gente pega Marca os outro. assuntos e a gente marca outro. Isso, Tá? vamos embora. Perfeito. Perfeito. É isso, gente. Então, estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast. Eu ficaria mais um tempo aqui conversando com o Percival sobre o Direito à Realidade, esse livro dele que eu tanto amo. Mas é isso. Obrigada, Perci, por ter comparecido. Fiquem ligados. Se inscrevam. Toquem o sininho. Façam tudo. Obrigada. Gostei do Façam Tudo. Foi ótimo.